Oi gente, passando aqui para o nosso último vídeo do ano e queria compartilhar uma coisa sobre essa questão de metas. Nessa época do ano a gente começa a pensar muito sobre as metas e o que a gente quer fazer, as coisas que a gente quer realizar, né? Até foi engraçado que ontem eu estava pensando um pouco sobre isso e aí uma pessoa me perguntou o que eu estava fazendo, né? Que eu estava escrevendo algumas coisas e tal, e aí eu falei que estava escrevendo as minhas metas, e aí a pessoa falou, as crianças estão invadindo o meu vídeo aqui. Então tá, então só tem que ficar quietinho. Eu não vou conseguir fazer o vídeo com você aí. Eu disse. Vem cá, a gente já vai sair. É porque ele foi teimoso de querer. Eu tô no parquinho aqui do prédio do meu irmão e vim aqui para fazer minha prática de yoga, minha meditação, e eu não consegui fazer nada sozinho, porque as crianças invadiram. Quiseram fazer yoga, quiseram meditar e agora querem aparecer no vídeo também. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando, né? Ontem eu tava escrevendo algumas coisas a respeito das metas e tal, e aí uma pessoa veio conversar comigo. Tava fazendo isso na praia, e aí essa pessoa até brincou, quais são as metas para 2020, né? Cumprir as metas não realizadas de 2019, né? E isso é uma questão assim que para mim, ao longo desse ano, né, eu tinha de fato estabelecido várias metas, especialmente profissionais, na verdade quase todas profissionais, né, por causa da minha mudança de profissão, a minha volta para o Brasil. E aí, quando estava em outubro, né, eu meio que dei um tilt, assim, meio que paniquei, porque eu percebi que eu tinha planejado várias coisas para esse ano e eu não tinha cumprido ainda, né? Eu tinha iniciado praticamente todas elas, mas nenhuma estava cumprida, quase nenhuma estava finalizada. E aí eu resolvi, né, tomei a decisão, falei, não, algumas coisas pelo menos eu tenho que concluir até o final desse ano, né? E aí eu escolhi algumas e mandei brasa para finalizar elas até antes do ano acabar. E de fato consegui, né? Mas o ponto aqui, né, isso daí é uma coisa, acho que o pessoal que trabalha com produtividade, que ensina produtividade, sempre fala muito dessa questão de você estabelecer prioridades e focar, né, nessas prioridades e tal, né? Mas esse não é o tema desse vídeo, porque isso de fato foi o que eu só consegui cumprir algumas dessas metas quando eu fiz isso, né? Mas o ponto que eu quero chegar aqui, na verdade, é um pouquinho diferente, porque eu sempre tive uma questão com essa coisa de procrastinar e de não concluir as coisas, até pela minha grande variedade de interesses, né? Sempre quero fazer muitas coisas e às vezes tenho uma certa dificuldade de focar. Então, muitas vezes fico repetindo para mim mesma, né? E não só para mim, como para os outros também, o quanto eu procrastino, o quanto eu, né, tenho essa dificuldade. E é uma repetição que às vezes é verbal e muitas vezes mental, né? Principalmente mental. Aquela coisa de cobrança, de ser autocrítica quando eu não consigo concluir, ou quando eu me dou conta de que eu não concluí coisas que eu planejei fazer, né? E aí, recentemente, conversando com uma amiga, na verdade, em duas conversas com amigas diferentes, né? As duas falaram pra mim, né? Nossa, mas eu acho que você faz tanta coisa. E foi até engraçado porque nas últimas semanas várias pessoas começaram a comentar isso, até sem eu falar nada, assim, nossa, você faz bastante coisa, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso. Comecei a observar o quanto eu repetia pra mim mesma, de que eu procrastinava, de que eu não fazia, sabe? O quanto eu era autocrítica nesse aspecto. E que, na verdade, quando eu comecei a realmente focar nessas questões de cumprir algumas das metas que eu tinha estabelecido, eu percebi que o principal ponto não foi só a questão de escolher e ser um pouco mais objetiva nas coisas que eu iria fazer, mas a principal coisa que me ajudou a conseguir essa realização de algumas coisas que eu pretendia
foi a mudança que eu fiz em termos de mentalidade mesmo, né? Eu comecei a conscientemente, todas as vezes que eu percebia repetindo que eu procrastinava, de novo, né? Não terminou, olha, tá distraída de novo, assim, brigando comigo mesma, peguei e comecei a mudar isso e a repetir, afirmar que na verdade eu conseguia dar conta, repetir que eu iria fazer uma coisa de cada vez e não, né? Cada vez que eu me percebia mudando de tarefas assim sem concluir. E na verdade foi esse trabalho mental que foi o principal ponto assim a me ajudar, né, a concluir essas coisas e manter o foco. Então, assim, o que eu queria deixar aqui para vocês, né, antes de acabar o ano, é a minha dica para vocês fazerem antes, né, um passo anterior a qualquer ferramenta ou estratégia que vocês estejam pretendendo usar para planejar o seu ano. Né, tem muitas coisas bem interessantes que vários coaches, vários mentores passam, né, várias técnicas de gestão de tempo, de produtividade, mas antes de você pegar essas técnicas, né, qualquer que seja mais interessante para você, antes de você pegar elas para fazer o seu planejamento e se organizar para as suas metas, eu queria deixar aqui com vocês alguns passos importantes para vocês seguirem para se preparar, para fazer esse trabalho mental, porque sem esse trabalho mental as técnicas você não consegue aplicar elas, você se perde nelas também. Então a minha sugestão para você, antes de você fazer o seu planejamento de 2020, é que você pegue aquela listinha lá de 2019, se você fez. Se você não fez, faça uma listinha do que você gostaria de ter feito em 2019, né, o que você tinha planejado, e dê uma olhada nas coisas que você não realizou, né, que você tinha se proposto a fazer e não fez. E depois faça uma lista das coisas que você costuma repetir para você mesmo a seu respeito. Quais são as frases que você mais fala ao seu respeito? Tanto para os outros quanto mentalmente, né? Mas na verdade nesse aspecto o que você repete o tempo todo mentalmente é bem importante, né? Tanto as coisas boas como as ruins, é importante observar. E aí dá uma olhada, né, nessas frases que você repete a respeito de você mesmo, quais delas são depreciativas, né? E falam de coisas assim que autodepreciando aquilo que você aquilo que você faz, né? Como se você não, como por exemplo, não sou capaz de fazer isso, não sei fazer aquilo, não sou boa nisso ou naquilo. Aí depois dá uma olhada como que essas coisas se relacionam, né? Então, como essas frases que você repete que são depreciativas podem ter influenciado no fato de você não realizar determinadas coisas, né? Então, depois que você fizer essa análise, aí você pega todas essas frases que você fez, que você identificou, que você repete, e troca elas, transforma elas em afirmações positivas a seu respeito, né, e que podem agregar de alguma forma as suas metas, né, colocando características que você acredita que vão ser úteis para você realizar as suas metas, e deixa essas frases, né, escritas assim, ou no seu celular ou num caderno que você use para isso, deixa elas sempre perto de você, ao seu alcance, e todas as vezes que você começa a se perceber repetindo aquelas frases depreciativas, você pega, né, essas frases e em vez para um pouquinho, respira e repete as frases que você reescreveu, né, as afirmações positivas. E faz esse exercício até que essas frases assim que fiquem, realmente se tornem, sabe, como um mantra mesmo para você. E aí, uma vez que você tiver feito isso, né, tiver essas suas frases prontas para você começar a repetir, comece a tomar as ações, comece a identificar. E você usa o seu método de planejamento preferido para você definir quais as ações que você vai tomar para reforçar essas afirmações, né?
Acho que aqui, nisso tudo que eu estou falando para vocês, o mais importante é vocês lembrarem que a palavra, né, ela tem um poder. A palavra, tanto falada quanto pensada, ela tem um poder. E então, se você fica repetindo coisas a seu respeito, você está reforçando uma crença de que você é daquela maneira. Então, é muito importante, antes da gente fazer qualquer planejamento, a gente tomar qualquer ação, a gente identificar o que é que a gente tem que ser para a gente poder alcançar as metas que a gente tem. E para a gente ser qualquer coisa que a gente queira, né, o primeiro passo que a gente tem que fazer é acreditar nisso. É a gente mesmo acreditar, né? Porque se a gente tiver qualquer crença de que a gente não é bom o suficiente ou de que a gente não merece algo porque a gente não é bom o suficiente, é impossível atingir qualquer meta. Então, o meu desejo para 2020, para vocês e para mim também, é que a cada dia mais a gente esteja consciente para a gente perceber aquilo que realmente é verdadeiro a respeito de nós mesmos, para podermos tomar as ações necessárias para mudar, mas que também a gente tenha um pouquinho mais de compaixão com a gente mesmo, né? E pare de se condenar com tanta frequência, com tanta rigidez, com tanta severidade, né? Que é algo que muitas vezes a gente faz, e porque isso é algo que impede com que a gente mantenha a nossa vibração, os nossos pensamentos mais alinhados com as energias positivas que a gente quer acessar para realizar os nossos objetivos. Então, um grande beijo para vocês e um feliz 2020. Namastê!